Proclamaram a República porque não gostavam do primeiro-ministro nomeado pelo imperador, e o imperador estava desgastado, mas eles nem sabiam direito o que era a República. E todas as eleições da República Velha foram fraudadas, todas eram PR do Rio Grande do Sul, PR de São Paulo, PR de Minas. Eles iam se revezando no poder e não formaram nunca um partido com ideias, programas. O Getúlio, que veio para permitir que isso acontecesse, ele deu, por exemplo, às mulheres o direito de votar, mas não fez eleição. Então, você podia votar, mas só em 45 o povo pôde exercer o direito de votar. Entre 1945 e 1964, quase se consolidaram alguns partidos, porque havia eleição regularmente, veio a cédula única, que realmente acabou, reduziu o poder dos coronéis, que mandaram, imagine, na eleição da República Velha, a urna ficava na casa do prefeito. E aí o cara da oposição ia votar lá, eles trocavam a cédula. As cédulas tinham cores. O sujeito tinha que ser muito valente para insistir em votar na oposição, vigiado pelo prefeito naquela época. Em 64 acabaram os partidos, 64, pouco depois de 64 acabaram os partidos e veio um negócio que fez muito mal ao Brasil, que foi o bipartidarismo, que não era real. E na Arena e no MDB você tinha a tal sublegenda, outra maluquice. Você juntava 3 adversários históricos no mesmo partido, eles ganhavam a eleição pela soma dos votos. Um deles se elegia sendo adversário dos outros 2. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque meu pai foi prefeito 4 vezes, uma delas pelo MDB. Na eleição em que ele se elegeu prefeito pelo MDB, 2 se elegeram pelo MDB. Agora quem está numa situação parecida é o PT. Em São Paulo, o PT, que tem 680 municípios, o PT elegeu 3. O PT não é um partido, o PT é uma seita que tem como único Deus um ladrão. O PT vai acabar, como acabam todos os partidos que são ligados a um nome, só nome de pessoa, um ismo. Isso é muito perigoso, por isso que eu insisto muito num partido de verdade, como estamos tratando aqui. O ademarismo em São Paulo e o janismo eram os 2 únicos blocos, aparentemente, do Estado. Morreram os 2, não sobrou nada. Brizolismo, o que é? E lulismo. O Lula, quando ele disseram que ele e a Janja estavam trocando ideias, mas que ideias eles têm para trocar? Então, se não tem nada na cabeça, não vai ter ideias. Quando o Lula parar, o Lula morrer, desaparece o PT. Agora, o PL tem tudo para ser um partido que tem a cara do Brasil, como vimos nessa última eleição. O Brasil é conservador nos costumes e liberal em política. Quem defende a democracia são a direita. Conservador não é reacionário. Os caras perguntam como. Se é conservador, quer que tudo fique parado? Não, tem coisas que precisam ficar imutáveis o tempo todo. Por exemplo, a honestidade. Não roubar. Isso aí tem que ter, é um princípio que tem que vigorar pelo resto dos tempos.
Agora, é claro que você vai avançando. Você descobre que a privatização é o caminho, vai se adaptando. Por isso é que precisa ter um programa, tem que ter bandeiras. Por exemplo, no momento, anistia. Precisamos da anistia para pacificar o país. Agora, o maior fenômeno, o mais importante que surgiu para mim neste século foi a direita, que mostra o seu rosto com orgulho. Quando eu fiz a faculdade de Direito nos anos 60, 68 no Rio, eu fiz a Nacional de Direito até o terceiro ano. A direita era o Partido Comunista Brasileiro. O resto era turma que depois iria para a luta armada, era assim. Hoje você tem jovens de direita disputando o centro acadêmico, estão nas faculdades. E se o jovem, majoritariamente, ainda é do PT, isso aí eu fui esquerdista. Mas depois a gente cria juízo. É normal que o pessoal tenha essa tendência, porque ele vê romanticamente o jovem como um partido de esquerda que quer resolver os problemas sociais, a pobreza e tal. Ele vai ver que no governo Lula, o único caso de pobre que deixou de ser a Janja, a família dele e o PT. Vocês conhecem algum petista desempregado? Eu não conheço. Então eu digo que é o programa social mais bem sucedido que eu vi no mundo. Não tem militante do PT desempregado. O sujeito pode estar no Rio Grande do Norte, em São Paulo, como acontecia com a filha do Lula. Ela ia para Santa Catarina. Por quê? Porque o prefeito eleito lá garante. E isso aí tem que acabar. Tem que acabar. Porque, como lembra a Margaret Thatcher no grande vídeo Pequenos, não existe dinheiro público. Existe o dinheiro dos que pagam impostos. É isso. O governo não é uma entidade lucrativa. Então nós pagamos tudo. Das reformas do Palácio à realização do G20, tudo a gente paga. E o Brasil é um país pobre. Eu não diria até pobre, é injusto. O Brasil é injusto. E o Brasil tem sido salvo todo esse tempo, já faz alguns anos, pelo agronegócio. Eu fiquei impressionadíssimo conhecendo o agronegócio nesses últimos anos, porque eu viajei muito tendo conversas como esta. Eu fiquei impressionado porque é o Brasil do futuro já existindo. Eu vejo cidades onde há pleno emprego. Em determinadas cidades, em determinados lugares, você tem falta da mão de obra não especializada. É uma coisa incrível. Quando eu voltava de alguma viagem à Europa, o que mais me chocava na volta ao Brasil era topar com uma miséria agressiva, gente que realmente não tem dinheiro para nada, é o cara que já se perdeu ali com esse tipo de vida provocado pela miséria. Agora eu vejo essa cena no Brasil. Quando eu volto, eu não vejo mais a miséria agressiva, como eu não via na Europa, eu via no Brasil e me chocava. Agora eu vou para a região do agro, claro que há problemas a enfrentar, mas a região do agro é o Brasil já com que sonhamos começando a ser desenhado pelos brasileiros e apesar do governo. Eles ficam com essa história que não vai acontecer, corte de gastos. O Lula, ele só gasta, ele acha que gasto é vida. Como é que ele vai mudar de ideia? O Haddad, ele sabe de economia, mesmo que ele sabe de violão. Vocês já viram como é que ele é. Ele não sabe. Ele não sabe. Eu era um mau aluno de matemática, então eu jamais pegaria um troço desse. Ele confessou que não sabia nada de economia e é um cara que vai
resolver esse problema, aí quando eu falo, não, mas vai cortar outros, né? Que corta, muito simples. Começa pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Por que dois? Por que dois ministérios? E um contra. Um é para o MST. Para quê? Eles acham que a economia, a agricultura familiar vai substituir as exportações? Deve achar, deve acreditar nisso. Porque o PT não tem ideias. O Lula dá ordens que eles cumprem. Daqui a pouco esse partido desaparece. E nós precisamos de um partido. Vocês têm como companheiro de partido o único político que pode sair na rua sem que a multidão se movimente para linchá-lo. Bolsonaro é aplaudido. Enquanto isso, os ministros do Supremo estão numa espécie de prisão domiciliar há 5 anos. É uma pequena vingança que eu gosto de citar. As mulheres deles reclamam porque não tem vida social. E eu convido sempre esse pessoal a fazer um teste da Paulista. Sai, a gente arruma, monta o esquema de segurança, a gente promete chegar perto logo. Mas eu quero ver o Lula. Quantos metros ele anda na Avenida Paulista sem que aconteça alguma coisa, digamos, desagradável? Não vai ser aplauso. E é um bom teste que eu ando pela Avenida Paulista. Eu não sou nenhuma celebridade, as pessoas me conhecem. E outro dia eu estava pensando nisso. Eu nunca fui insultado, ofendido aí na rua. E evidentemente tem muita gente que não gosta de mim. Sabe por que eles me insultam? Porque eles não sabem, ou sabem, qual será a reação da turma que está passando por ali. Porque, infelizmente para eles, nós somos a maioria. Mas uma maioria enorme, como provaram as eleições, e nós temos que continuar batendo nessa tecla. O Lula pediu que as eleições fossem nacionalizadas. E foram. Eu vi a eleição nas cidades do interior. Elas foram politizadas. Votaram por motivos políticos também. Eles acharam que o brasileiro continuava naquela. Não, é verdade isso aí. Né? O brasileiro mora, nós todos. Primeiro numa rua, depois num bairro, depois numa cidade, o Estado, aí já começa a abstração. Moramos num país. Só que o brasileiro de qualquer cidade está incomodado com a situação econômica e está incomodado, sobretudo, com a situação política, porque não aceita, o povo nunca aceita ser governado por quem não foi eleito. E isso aí o Supremo vai acabar descobrindo. Eu vivi muitas situações semelhantes e tinha a impressão de que jamais iria acabar. Quem diria que o muro de Berlim iria cair? Quem diria que a União Soviética ia ser dissolvida? E isso aconteceu. Isso aconteceu porque o povo não estava de acordo. É o que está acontecendo agora, embora a gente viva numa situação que pareça eterna. Não é. Eles estão tentando um tipo de golpe que realmente eu só vi parecido aí num filme do Woody Allen, que é um belo humorista, e ele conta, se chama Bananas. Se vocês encontrarem por aí, vejam. É mais ou menos assim, um golpe na América Latina, tão previsível que ele é narrado. Então tem um ator que fala assim: agora o ditador vai sair do palácio, será fuzilado daqui a 3 minutos. Era por aí. Nós agora acabamos de ter um golpe. Primeiro tivemos um golpe com um vendedor de algodão doce, aquele da Praça dos Três Poderes. Depois nós tivemos um golpe em que batom vira
produto inflamável. Ele aqui escreveu uma frase que foi dita pelo ministro do Supremo. Agora nós temos um golpe que custa R$100 mil. Esse golpe até mudou. Com R$100 mil eu junto. Por quê? Porque a obsessão é impedir que o político mais popular do país seja candidato. Pois bem, se o Bolsonaro não puder ser candidato, se esse Brasil absurdo continuar até lá, teremos outros candidatos que vamos ganhar a eleição. E vocês têm que fazer o seguinte: só podemos adotar como bandeira, só votaremos em senadores que sejam declaradamente favoráveis ao impeachment do ministro do Supremo. Dois senadores por estado. Então é o seguinte: o que nós temos de fazer, eu disse isso ao próprio Bolsonaro e ao Caiado: não vamos brigar entre quem, gente que está próxima, não precisa brigar agora. Deixa. Se o Bolsonaro tiver condições jurídicas, se eles pararem com a perseguição, é ele um candidato natural. Se não, nós temos de lançar um candidato. Esse candidato vai ter que seguir um programa fixado por partidos, e vocês serão o maior partido. Vocês decidem isso. O que é um partido? Eu fico falando porque eu acho que o Brasil ainda não tem esse partido e está surgindo aqui. Primeiro, primeira vez que eu vejo reunião com tanta gente aí de um partido depois fora da eleição. E mesmo que não eleição, eu fico impressionado com vocês estão de parabéns. De parabéns, vocês estão dando um exemplo que precisa ser seguido por todo o Brasil. Porque o partido, repito, ele é substituído, vem sendo na história do Brasil até agora, pelo chamado homem providencial. É o líder. Eu não me lembro do nome dos partidos pelos quais meu pai se candidatou. Ele foi 4 vezes. Eu só lembro do MDB, porque eram 2. Mas sei lá, PTN, PE, eu não sabia. Hoje, eu sei o nome do partido do prefeito da cidade. Hoje eu sei. Mas o brasileiro precisa saber quem é e votar no partido, como fez essa eleição. Na minha cidade, cidade onde eu nasci, a cidade tem 50 mil eleitores. Tinha um candidato do PT e 6 candidatos de direita. De direita. O que o PL vai fazer é atrair esse pessoal, tem que fazer a juventude do PL por toda parte, porque eu vejo pelo Brasil um interesse dos jovens por política que é comovente. O brasileiro não era assim. Não era. Os poucos programas de jornalismo